Queremos, nesse segundo momento da nossa reflexão, hoje à tarde, ver um pouco como fazer bem, receber bem, santamente, a Santa Eucaristia. É preciso dizer que para chegar à santidade da nossa vida, e todos vocês somos chamados, eu e vocês somos chamados à santidade de vida. É a vocação cristã, sermos santos, e isso flui do nosso batismo. Fomos batizados, e no batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus, herdeiros do céu, pertencemos à igreja fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica Romana, e por isso somos convidados à santidade. Todos devem desejar a santidade. Eu não sei se cada um de vocês deixa crescer esse desejo na alma de vocês. Eu sou padre, vocês são leigos católicos. Alguém poderia dizer: o padre deve desejar a santidade muito mais do que o povo fiel, do que o povo católico. Não deixa de ser verdade, porque o padre, ele está à frente de uma comunidade. E o padre deve ser um espelho de Deus para a sua comunidade. Um padre santo, um sacerdote santo, faz um bem incomensurável à sua paróquia, à sua comunidade católica. Mas se eu como padre, se vocês como leigos católicos não desejam verdadeiramente a santidade, tem algo de profundamente errado na vida cristã e católica de vocês. Penso que cada um percebe, Santidade não é somente para o Papa, para o Bispo, para a freira, o religioso, o monge, a monja de clausura. Não, a santidade é para todos. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, a santidade não é um artigo de luxo. Não, é para todos. Portanto, devemos desejar a santidade. E o veículo, vamos dizer assim, o meio que nós temos mais eficaz para chegarmos à santidade, não deixa de ser a Santíssima Eucaristia, evidentemente. Agora, não basta comungar. É preciso saber comungar santamente. Vai uma diferença muito grande, meus amigos, irmãos e irmãs, entre comungar e comungar santamente. Faz uma diferença muito grande. É preciso receber bem, receber santamente a Divina Eucaristia. Eu até trouxe para colocar para vocês do Padre Raniero Cantalamessa. Vocês já ouviram falar dele? Raniero Cantalamessa é um frade capuchinho, pregador da Casa Pontifícia em Roma, pregava os retiros que o Papa João Paulo II participava, e também para todos os bispos que trabalham na Cúria Romana. Atualmente ele não tem mais essa função, ele é professor de universidade na Itália, mas é um renomado pregador de retiros no mundo inteiro. Inclusive em 2003 tive a alegria de participar de um retiro pregado por ele em Belo Horizonte, em BH, acho que foi mês de março ou abril de 2003. E no seu livro, que está aqui, inclusive recomendo a vocês um livro admirável sobre a Eucaristia, O Mistério da Ceia, editora Santuário, dos Padres Redentoristas. Essa edição já é a 9ª edição. É um livro maravilhoso sobre o mistério da Eucaristia. E no capítulo 7, ele conta um episódio da vida dele, que gostei tanto que quero reproduzir rapidamente aqui para vocês.
É no capítulo 7, com o título Eis agora está aqui quem é mais do que Salomão. É um texto do Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 28. E ele conta o seguinte: num dia de verão, eu celebrava a Santa Missa num pequeno convento de religiosas enclausuradas. Todo mundo sabe o que é religiosas enclausuradas, são de vida contemplativa, né? Vivem da oração e do trabalho interno dos seus mosteiros, as carmelitas, as beneditinas, as clarissas, etc. Então ele celebrava lá um dia. O tema evangélico do dia era Mateus 12. Nunca mais me esquecerei da impressão que me causaram estas palavras de Jesus. Eis agora aqui quem é mais do que Jonas. Eis agora aqui quem é mais do que Salomão. Pareceu-me estar escutando essas palavras pela primeira vez. E, no entanto, quantas vezes, cada ano a gente está lendo o Evangelho, né? E cada ano a gente repete o Evangelho. Tanto é assim que em 4 anos, quem vai à missa todos os domingos, já leu os 4 Evangelhos. Ano A, ano B, ano C. E São João está intercalado dentro desses 3 anos, A, B e C. Então ele ficou impressionado, o Frei Raniero, e disse: pareceu-me estar escutando essas palavras de Jesus pela primeira vez. Eu compreendi que esses 2 advérbios, agora e aqui, significavam verdadeiramente agora e aqui. Isto é, naquele momento e naquele lugar, não só no tempo em que Jesus esteve aqui na terra há tantos séculos. Eu tive um frêmito interior que me trouxe à realidade. Ali, diante de mim, estava sim aquele que era mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que Abraão, mais do que Moisés. Estava o Filho de Deus, vivo e verdadeiro. Então compreendi o sentido destas palavras, Mateus 28, 20. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Então ele sentiu isso depois da consagração. Daqui a pouco eu vou celebrar a Santa Missa e vou consagrar. Quando celebro a Santa Missa, na hora que chega o momento de dizer as palavras, eu sempre dou uma paradinha de alguns segundos para criar uma consciência interior em mim, de que naquele momento não sou eu o que pronuncio as palavras. Quem pronuncia as palavras por meio de mim é Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Então ele ficou profundamente tocado com essas palavras. Eis aqui aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior do que Salomão. A partir desse verão, há muitos anos, né, quando ele celebrou essa Santa Missa lá na Itália, a partir desse verão, essas palavras passaram a ser-me caras e familiares de um modo diferente. Muitas vezes, na missa, quando me ajoelho e me levanto depois da consagração, ocorre-me repetir na alma, no coração: eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui aquele que é maior do que Jonas. Então vocês percebem a graça imensa que recebeu um homem de Deus como esse, na celebração de uma Santa Missa, num determinado momento da sua existência, da sua jornada sacerdotal. Algo parecido deveria acontecer também comigo e também com você. Essa consciência clara
essa consciência profunda quando participamos do santo sacrifício da missa e, sobremodo, quando recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Filho de Deus. Hoje eu vou dar a comunhão a vocês aqui nas duas sagradas espécies, o corpo e o sangue de Cristo, como sempre gostam de fazer e faço lá no mosteiro e também nos retiros que prego. Então, irmãos, é preciso que haja dentro de cada um de nós essa consciência clara e profunda da presença real de Cristo. É o Senhor que eu recebo. Por isso que é importante demais fazer aquilo que nós chamamos de ação de graças. No nosso mosteiro, hoje de manhã foi assim, e todos os dias é assim. O padre termina de celebrar a missa, sai com o canto final da liturgia da Santa Missa no fim e vai para a sacristia. É dado 10 minutos em silêncio para que a comunidade inteira fique em silêncio e lá reina silêncio, graças a Deus. Quando alguém precisa falar com um irmão ou com uma irmã, fala no pé do ouvido, que nem o vizinho escuta o que ele está dizendo, para se respeitar o silêncio sagrado do templo de Deus, que é essa casa. Hoje parece que perdemos muito essa consciência do silêncio na casa de Deus. Os anjos estão presentes aqui. Infelizmente, espero que aqui não seja assim, mas em muitos lugares as igrejas se transformaram em praças públicas, onde se fala de tudo e de todos, mas isso está errado. Quando eu era menino, em Salvador, na minha terra, a igreja paroquial tinha aqueles anjos tocheiros, né? Com aquele candelabro ao lado segurando, estava escrito embaixo: silêncio, estamos na casa de Deus, para criar no povo essa consciência do respeito, da reverência ao lugar sagrado. Então, a comunhão eucarística deve ser muito bem preparada. E eu pergunto a vocês, quando é que começa a sua preparação para receber bem e santamente a Santa Eucaristia? Quando é que começa? Seria bom começar já quando sai de casa, não é? Não somente na hora que vai comungar, já quando sai de casa, o pensamento voltado para Deus. O gênio de Santo Agostinho de Hipona, o grande bispo do século IV, o grande convertido da Igreja Católica, porque Jesus disse que era preciso rezar sempre, sem parar. Lucas 18:1. Gosto muito dessa parábola. E Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que era preciso rezar sem parar, sem cessar. E Jesus vai contar a parábola da viúva impertinente, né? Havia numa cidade um juiz, tererê, tererê, que não respeitava ninguém, e a viúva em cima dele: faz-me justiça. Então, Santo Agostinho, ele diz: como é que alguém pode rezar sempre? E o santo respondia: através do desejo da alma. Se você deseja Jesus ao longo do dia, você está rezando continuamente. Agora, claro, eu tenho o meu momento, você tem o seu momento em casa ou na igreja, onde você tem aquela hora para ficar a sós para falar com Deus. Se você não tem esse momento, crie. Às vezes as pessoas me perguntam: padre, eu rezo o texto com uma canção nova, ponho o celular, estou lavando na cozinha os pratos, uma mãe de família, e estou acompanhando o texto com a canção nova, com o século 21 ou com o Instituto Reset, etc. É ótimo, pode fazer isso, mas é preciso que vocês aprendam a rezar a sós, falar sozinhos com Jesus. Como foi que ele disse no Evangelho? Quando quiserdes orar, entra no teu quarto, fecha a porta
e fala a sós com o teu Pai que vê no escondido, e o teu Pai te escutará. Então, posso rezar com a canção nova, com o Frei Gilson, milhares de pessoas acompanham. Eu conheço pessoalmente esse Frei, cada ano ele vai fazer retiro lá na nossa casa, em Guaratinguetá. Até já dormi na casa dele, o ano retrasado, que eu fui à paróquia dele com o Padre Fidelis. É um homem de Deus, uma pregação muito forte, para chamar, acordar o povo. O Instituto Reset, Exército de São Miguel, milhares e milhares de pessoas estão rezando, terminaram já agora a quaresma de São Miguel, que terminou ontem, ou antes de ontem. Quanta gente rezou. Então, isso é importante, a oração. Então, a comunhão, a preparação para a Eucaristia, começa já no dia anterior. Você pensa, amanhã eu vou para a missa. Tem gente aqui de missa diária, mas tem gente aqui, talvez a maioria, de missa dominical. É a missa de preceito, Então, vou comungar amanhã. O meu desejo receber Jesus. Houve um santo que eu li a vida dele quando era jovem, um santo jesuíta, morreu com 25 anos de idade, o famoso São Luís de Gonzaga, que é padroeiro, um dos padroeiros da juventude católica. São Luís de Gonzaga, sabe como é que ele se preparava e fazia ação de graças pela Eucaristia, que ia receber e quando recebia? Isso são coisas dos santos. Mas as coisas dos santos também me inspiram e podem inspirar também você. É para isso que os santos viveram. A vida deles é uma coisa admirável. São Luís Gonzaga, ele fazia 12 horas de preparação para receber a Eucaristia e fazia 12 horas de ação de graças. E vocês vão perguntar, mas padre, como? Ele ficava 24 horas aqui diante do Santíssimo rezando? Não, de maneira alguma. Ele transformava tudo o que ele fazia ou em preparação ou em ação de graças pela Eucaristia recebida. Então, se ele ia comungar de manhã na missa 7 horas, ele nem chegou a ser padre, estava quase às vésperas do sacerdócio. Você sabe como ele morreu? Ele é vítima da sua caridade, do seu amor imenso por Jesus. Ele é italiano na época, estudante jesuíta em Roma, quando graçou a peste romana. Matou, ceifou milhares de pessoas a peste romana naquele século. E o santo, cópia xerográfica de Jesus, foi cuidar dos empestados, cuidar dos leprosos, dos empestados. Não sei agora que tipo de peste era aquela, uma doença terrível. E ele pegou a peste, não deu outra, e morreu às vésperas dos 25 anos de idade. Portanto, vítima do seu amor a Cristo, vítima do seu amor pelo próximo. Jesus disse, não há maior prova de amor do que dar a vida pelo irmão, pelo outro. Assim viveram os santos, mesmo esses que foram radicais no seu testemunho de vida, como também santos mais modernos, como São Maximiliano Maria Kolbe, o franciscano que deu a sua vida no lugar daquele pai de família. Então, a preparação para a Eucaristia para esse santo era assim. Todo o trabalho dele ao longo do dia, durante 12 horas, ele fazia em oração preparatória para a comunhão que ia receber no outro dia. Depois que comungava, tudo aquilo que fazia em preparação, em ação de graças pela missa e pela Eucaristia recebida. Portanto, há aqui nesse fato um desejo incomensurável do santo de amar a Jesus Eucarístico, de amar a Eucaristia. É um testemunho extraordinário de alguém que comungava todos os dias, e olhe que naquela época nem todo mundo comungava todo dia. É um privilégio dos tempos modernos, hoje. E hoje em dia ainda tem mais. Você comungou na missa das 7, vai participar numa missa às 17 horas à tarde, pode comungar uma segunda vez. Se você assiste a missa inteira, a segunda missa inteira, do começo ao fim, pode comungar uma segunda vez. Durante a semana,
essa missa que você assiste de manhã, se você chegou atrasado no Evangelho, ou até depois da consagração, você pode comungar. Durante a semana, no domingo não é? Pode comungar. Mas é possível, se você assiste uma segunda missa inteira, receber a Santíssima Eucaristia, se você está devidamente preparado. Portanto, a grande preparação é essa, esse desejo imenso que eu tenho de receber a Eucaristia. Está escrito no Cântico dos Cânticos, é um livro do Antigo Testamento. Eu durmo, mas o meu coração vela, ou seja, está na presença de Deus. Olhe, eu tenho e vocês têm o anjo da guarda, não é verdade? Todo mundo aprendeu. Eu sou da obra dos Santos Anjos, a gente fala muito nos nossos retiros sobre os anjos. O anjo da guarda caminha comigo e com você diuturnamente, dia e noite, o anjo não larga a gente, sobretudo quando nós temos uma consciência clara da sua presença, e aí a ajuda dele vai ser muito mais eficaz. Quando vamos dormir de noite, Jesus, eu coloco cada batida do meu coração como um ato de adoração, de fé, de esperança e de amor, de caridade. Meu santo anjo toma isso, coloca no coração de Nossa Senhora para que ela entregue a Deus. Você dorme e você está rezando ao mesmo tempo a noite inteira. Isso é preparação para a Eucaristia, meus amigos. Quem ama de fato a Eucaristia, já na véspera está desejando receber Jesus, e você pode transformar as batidas do seu coração enquanto dorme de noite em atos de amor, de fé, de esperança, atos de adoração para a comunhão que você vai receber no outro dia, na missa das 7, na missa das 9, não importa o horário. Então vocês percebem como essas coisas ajudam a piedade nossa a nos unir mais profundamente ao Senhor. Gosto também de oferecer as respirações, não só as batidas do coração, mas o coração bate e a gente respira. Jesus, pelas mãos de Maria, tua mãe, toma cada respiração como se fosse um ato de expiação que eu faço por amor dos meus erros, dos meus pecados, da vida, do dia. Quero reparar, expiar essas coisas erradas que eu fiz em cada respiração, um ato de expiação amorosa em cada respiração. Tudo isso é o corpo e a alma que reza, unindo-se a Deus, para que possamos nos preparar melhor para a Santa Eucaristia. Portanto, esse desejo enorme de receber o Senhor. Na Santa Comunhão, Jesus se dá a mim e se faz meu, seu, todo meu em corpo, sangue, alma e divindade. Dizia em sua candura e pureza tão grande, Santa Gema Galgani, ela dizia assim: Senhor, eu sou dona de ti. Jesus se encarna em nosso coração quando a gente recebe a Eucaristia. Com a comunhão, Jesus penetra em meu coração, em meu peito, e permanece corporalmente presente em mim, enquanto durarem as espécies do pão. Ou seja, diz a doutrina católica, cerca de um quarto de hora, 10, 15 minutos, Jesus permanece, está sacramentalmente presente em mim. Houve um santo, fundador dos claretianos, Santo Antônio Maria Claret, já ouviram falar dele? Foi bispo de Havana, em Cuba, no século XIX, e depois voltou para a Espanha e foi ser confessor da rainha na Espanha, um grande santo. Ele tem um fenômeno eucarístico milagroso único na história da igreja. Durante a época do Concílio Vaticano I, 1870, 1871, esse santo celebrava a missa
comungava, Jesus ficava dentro dele sem ser consumido. Eu disse que nosso Senhor fica por volta de 10, 15 minutos no máximo, sacramentalmente presente dentro de nós. Nosso Senhor, Ele amava tanto a Eucaristia, que por um período de vários anos, a Eucaristia ficava 24 horas dentro dele sem se consumir. Fato histórico da vida desse santo, por alguns anos. Sei até de um fato interessante, porque ele foi ao Concílio Vaticano I, 1870, 1871, e um bispo de lá, que participou do concílio também, chegava para outro bispo e comentava: eu não sei o que é que acontece, mas quando chego perto de Dom Antônio Maria Claret, eu sinto uma presença divina arrebatadora, que não sei explicar o que é. Era nesse período em que Jesus permanecia 24 horas dentro do santo. Milagre, né? Mas para mostrar aonde Deus vai e faz prodígios na vida dos seus santos. É muito bonito esses fatos. Quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao nosso redor, montam guarda de amor os santos anjos. Escrevia isso São Bernardo. Talvez, irmãos e irmãs, eu e vocês ainda pensamos muito pouco na sublimidade de cada comunhão eucarística que faço. Talvez ainda pensemos muito pouco. Eu espero que um dia como esse de reflexão eucarística leve não somente a mim, e desejo muito que isso cresça a cada dia. No meu mosteiro, a igreja fica no centro, o Santíssimo está exposto o dia todo. Aqui, ou ali, ou acolá, vocês passam pela frente de uma igreja, sempre foi costume fazer o sinal da cruz, não é verdade? Espero que todos vocês ainda façam, porque muita gente não faz mais. Mas é bom, você passa diante de uma igreja, faz o sinal da cruz, e você lembra, Jesus está lá, no Santíssimo Sacramento, e aí você vai fazer o quê? Uma comunhão espiritual. Já ouviram falar de comunhão espiritual? Daqui a pouco eu vou celebrar a missa, muitos de vocês vão comungar. Comunhão sacramental. Jesus vem a mim no seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas a comunhão espiritual, que é o desejo de receber Jesus. Vocês sabiam? Quem reza o terço todos os dias, e acredito que todos aqui, sem exceção, rezam o terço todo dia, até acredito que tem gente aqui que reza o rosário todos os dias, como eu. Hoje de manhã vim de Guaratinguetá para cá, já rezei meu rosário inteiro de lá para cá. Daqui a pouco estou voltando, vou rezar mais um, não é? Se o cansaço permitir. Porque às vezes a gente está tão cansado, o horário que eu mais gosto de rezar é de manhã. Quando eu viajo para longe dirigindo, vou rezar meu rosário antes de dar meio-dia, porque de tarde a gente está tão cansado no volante, que quase que não consegue rezar. Por que estou lembrando isso? No Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Segunda parte, são 7 pedidos, né? Você diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso não é pão com manteiga e com café com leite de manhã. Não é só isso. É também isso. Mas é muito mais esse pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em cada Pai Nosso você faz uma comunhão espiritual. Se você reza o rosário, 15 vezes você deseja e faz uma comunhão espiritual, recebendo Jesus espiritualmente na sua alma, no seu coração. Os santos ensinavam que a comunhão espiritual é um tesouro que faz crescer e crescer muito o nosso amor para com Jesus sacramentado. Aprendam a fazer isso. Quando rezamos o Pai Nosso, quando passamos pela frente de uma igreja, fazemos o sinal da cruz, pensamos em Jesus, desejamos receber Jesus espiritualmente. Comunhão espiritual, portanto, tem um grande valor, faz a nossa alma realmente crescer na união com Deus. Então, como eu dizia,
talvez pensemos muito pouco na sublimidade de cada santa comunhão. Pois bem, aqui vem uma citação do grande Papa do começo do século XX, que é um santo, né? São Pio X. São Pio X dizia o seguinte: se os anjos de Deus pudessem ter inveja dos homens, eles nos invejariam porque podemos comungar. Nenhum anjo pode receber a Eucaristia, nenhum anjo comunga. Que coisa! Se os anjos pudessem nos invejar, seria pelo fato de recebermos a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor. Santa Madalena Sofia Bahá'í, fundadora de uma congregação, ela definia a Santa Comunhão como o paraíso sobre a terra. Através da Eucaristia, o céu desce à terra e está no meio de nós. Nosso Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Promessa dada à sua igreja, evidentemente. A igreja é indestrutível. Ô, meus irmãos, vocês percebem? Se a igreja não fosse uma realidade divina, os homens já teriam destruído a ela há muito tempo. Porque tentam destruir a igreja desde o primeiro século. Vocês sabem disso? O Império Romano decidiu acabar com o cristianismo. E o que acontecia? Registrou muito bem um dos primeiros escritores católicos, Tertuliano, quando ele dizia: sangue de Marte é semente de novos cristãos. Quanto mais eles matavam, mais a igreja se multiplicava. Mas a perseguição está aí até hoje. E a igreja está de pé até hoje. A perseguição à igreja é muito, muito grande, né, em todos os tempos. Mas o Senhor prometeu ficar conosco até o fim dos tempos. Não somente na sua assistência à igreja, mas também ficar conosco na Santíssima Eucaristia, sua presença viva no meio de nós. Uma vez, eu já li muitas dezenas de vidas de santos. Uma vez eu li a vida de uma santa, fiquei impressionado. Ela decidiu entrar para uma congregação religiosa e ser uma monja, uma freira. Sabe por quê? Ela dizia: no convento eu vou morar debaixo do mesmo teto que Jesus mora. Parece um raciocínio tão pequenininho, né? Mas isso é grande demais. Isso é a fé imensa que os santos tinham na Santíssima Eucaristia, na presença real de Jesus no meio de nós. Então, os santos compreenderam a divina maravilha do encontro e da união com Jesus Eucarístico, por serem possuídos por Ele e por possuí-lo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vocês sabem quem disse isso, né? Permanece em mim e eu nele. João 6:56. Vós invejais, dizia São João Crisóstomo, né? O Boca de Ouro, como era chamado, um dos padres da igreja oriental. Ele dizia: vós invejais a sorte da mulher que tocou nas vestes de Jesus, ou da pecadora que banhou os pés dele com suas lágrimas. Todo mundo conhece, né, o episódio. Ou das mulheres da Galileia que tiveram a felicidade de acompanhá-lo em suas peregrinações. Muitas mulheres acompanharam Jesus. Ou dos apóstolos com os quais ele conversava familiarmente. Da população daquele tempo que podia ouvir as palavras de graças, de verdade, de salvação, que saíam dos seus lábios divinos. Jesus, o grande pregador da Galileia. Vós, continua São João Crisóstomo, vós chamais de felizes aqueles que o viram, mas vinde ao altar e o vereis, e tocareis nele, e lhe dareis beijos santos. É a Eucaristia, né? É a comunhão.
onde o Senhor nos espera. E dizia ainda o santo: o banhareis com as vossas lágrimas e o levareis dentro de vós, como o carregou Maria Santíssima por 9 meses. Processo gestativo, de Nossa Senhora, como toda mulher. 9 meses ela carregou o Verbo encarnado no seu seio. Vocês podem imaginar a união extraordinária de Maria Santíssima com o seu filho durante 9 meses. E depois, ao longo da sua vida inteira. Ninguém comungou tão perfeitamente com Jesus como sua mãe. E sobretudo subindo a encosta do Calvário e lá de pé debaixo da cruz. Pois bem, esse Senhor vem a mim, vem a você em cada Eucaristia. Em cada Eucaristia. Deveríamos, de certa forma, respirar essa atmosfera de amor eucarístico ao longo da nossa vida. Por isso, os santos desejavam ardentemente receber a Santa Comunhão, com um amor que os inflamava. São Francisco de Assis, Santa Catarina de Siena, São Pascal Bailão, ou Santa Verônica, São Geraldo Magela, Santa Margarida Maria da Lacoque, São Domingos Sávio, Santa Gema Galgani. Não é possível continuar, porque seria preciso por aqui o nome de todos esses santos que foram devorados de amor pela Santíssima Eucaristia. Santa Teresinha, para terminar, porque já está na hora, a Santa Missa é 5, Padre? Para terminar, amanhã é dia dela, mas amanhã é domingo, Então, a celebração litúrgica do domingo sobrepuja a festa do santo do dia. Então, amanhã vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Mas não nos esquecemos, 1º de outubro é o dia dela. A novena dela terminou hoje, que se faz do dia 22 de setembro e termina no dia 30 de setembro. Faço essa novena todos os anos, sempre pedindo a mesma graça. Eu peço a Deus, por meio dela, a graça eu chamo o milagre do amor. Ou seja, ter a vida transformada em Cristo. Uma vida cristocêntrica. Uma vida deiforme. Uma vida cristiforme. Na forma de Deus, na forma de Cristo. Isso é um milagre, mas isso, como disse no começo, é uma realidade espiritual para todos nós. E eu termino repetindo o que disse no começo: se você não deseja ser santo, tem algo muito errado, espiritualmente falando, na sua vida. Devemos desejar essa santidade. Mas o pensamento dela, Santa Teresinha do Menino Jesus, escreveu um pequeno poema. Ela era uma mulher muito versada, muito rica, muito inteligente, muito culta. E ela escreveu um poema eucarístico, com o título Desejos junto ao Sacrário, no qual, entre outras belas coisas, ela diz assim: eu queria ser o cálice, no qual adoro o sangue divino, mas eu também posso, no santo sacrifício, acolhê-lo em mim cada manhã. Mais querida é para Jesus a minha alma do que o mais precioso dos vasos de ouro. Não está aqui, mas conheço o pensamento. Ela dizia também: Jesus não desceu do céu para ficar num cálice, numa âmbola de ouro, mas desceu do céu, sobretudo, para ficar no meu coração, no teu coração, na nossa alma. Esse é o grande lugar onde Jesus quer estar. Então, irmãos e irmãs, peçamos essa grande graça, de um grande desejo, um desejo ardente da Santíssima Eucaristia, e assim estaremos comungando santamente, cada domingo ou a cada dia. Assim seja.